Olá, queridos! Que Deus abençoe a cada um de vocês. Uma feliz sexta-feira e já desejo aí um feliz fim de semana também na presença de Deus, que é o mais importante, né? Amém? Glória a Deus! Pois é, eu tenho falado aqui que tem sido um motivo de muita alegria para mim a cada dia da semana, a cada dia desse mês de dezembro que tem sido tão especial, poder compartilhar com você aquilo que eu tenho recebido da parte de Deus, aquilo que eu tenho recebido da parte do Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos ler um versículo que está lá em Hebreus e a gente vai ler pedacinho por pedacinho. E eu quero falar sobre isso primeiramente com você. Eu quero aconselhar você, acima de tudo, a ler as Escrituras, né? Esse pão do céu, esse alimento para o nosso espírito. Assim como nós fazemos as nossas refeições, né, diariamente, tomamos café da manhã, almoçamos, lanchamos, jantamos, para alimentar o nosso corpo físico, para que a gente fique de pé, né, para que a gente amanheça forte no dia seguinte, assim também a gente deve ter esse cuidado para alimentar o nosso espírito, né? Então é o alimento que vem do céu, é o pão do céu, é a comida de Deus para nós. Então que você possa tirar um tempo todos os dias. Eu sei que hoje em dia tudo é muito corrido, né? E às vezes até eu costumo dizer que a gente faz mais coisas do que deveria. A gente coloca tantas coisas para a gente fazer, mas que você possa colocar como fundamental, como prioridade, a leitura das Escrituras, que isso seja um hábito para você. Amém? E quando você fizer isso, não apenas ler por ler. Ah, não, eu vou ler todo dia um capítulo, sentei, peguei a Bíblia, li o capítulo todo, ok, me levanto e vou fazer uma outra coisa. Não, não é assim. Você não pode ler a Bíblia como se você estivesse fazendo uma competição, né? Não vou ler a Bíblia toda em um ano, mas pegar a Bíblia, ler o capítulo, se levantar e fazer uma outra coisa. Não, não é uma competição, é uma meditação, né? Deus não quer uma competição de nós, né? Quem lê a Bíblia mais vezes por ano, ou quem leu a Bíblia mais vezes durante toda a vida. Não, isso não é competição, mas que seja uma meditação. Eu fui no dicionário e vi que meditar significa pensar sobre. Olha que lindo! Pensar sobre. Então, quando você tem a Bíblia, quando você medita na Bíblia, quando você medita na palavra de Deus, o que significa isso? Você vai ali abrir as Escrituras, você vai começar a ler, você pode determinar qual é o espaço, né, que você quer ler naquele dia. Pode ser alguns versículos, pode ser alguns capítulos, depende. Mas aí você vai fazer isso, mas sabendo que você não vai estar só lendo. Mesmo que seja um versículo, você vai estar meditando, você vai estar pensando sobre, né? Você vai estar lendo aquela palavra e vai pensar sobre aquela palavra. Sabe uma outra coisa também muito interessante que você deve fazer? Eu tenho feito e tem me acrescentado muito. Procurar no dicionário as palavras que você não sabe bem o significado. Então você está ali com a Escritura, com a palavra de Deus, começou a ler os versículos. Se dentro daquele versículo tem uma palavra que você não entende bem qual é o significado daquela palavra, você não sabe exatamente o que ela significa, vai no dicionário. Hoje em dia a gente tem internet, né? Tá ali à nossa disposição. Vamos usar aí a internet para o bem, né? Para que a gente possa então investigar, saber o que aquela palavra significa, porque esteja certo que uma palavrinha, por menor que seja, ela pode fazer toda a diferença no versículo que você está meditando no dia, e aquela revelação vai crescer dentro de você, aquele entendimento vai ficar ainda maior dentro de você. Amém? Então que você possa realmente colocar isso dentro do seu coração, receber esse conselho que eu sei que não vem de mim, mas da parte de Deus, para que você possa a partir de hoje agir também dessa forma. Amém? Hoje a gente vai meditar, como eu falei, pedacinho por pedacinho da passagem bíblica que está em Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Se você estiver com a sua Bíblia próxima a você, abra junto comigo. Se não, você acompanha aqui através da telinha do nosso programa. Amém? Vai estar aparecendo aí na sua tela. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: portanto, nós também,
que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém, queridos? Esse versículo, então, hoje é a nossa base, é a base da nossa ministração, é a base dessa mensagem. E como eu falei, eu quero meditar com você através desse versículo, pedacinho por pedacinho. A primeira parte do versículo diz: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Queridos, tem tanta gente olhando para nós, né? Tem tanta gente ao nosso redor, tem tanta gente observando a nossa forma de viver, tem tanta gente observando a nossa vida. Está muito claro aqui nesse versículo, né? Portanto, nós também que estamos rodeados de uma pequena nuvem, não, de uma média nuvem, não, a nuvem é como? A nuvem é grande. De uma tão grande nuvem de testemunhas, aí significa de um tão grande número de testemunhas. Há muitas pessoas nos olhando, há muitas pessoas observando a nossa vida, há muitas pessoas que estão olhando para você para saber exatamente qual é a atitude, qual é a resposta, qual é a reação que você vai ter diante de uma determinada situação. E é por isso que eu creio que a Bíblia diz que nós devemos ser cartas vivas. É por isso que eu creio que a Bíblia diz que nós cristãos devemos ser luz do mundo, sal da terra. Assim tem que ser a minha vida, assim tem que ser a sua vida, testemunho. Porque há várias pessoas, como está dizendo aqui em Hebreus, que estão ao nosso redor. Tem um grande número de testemunhas, tem um grande número de pessoas nos olhando a nossa vida, nos observando. Se a gente for carta viva de Cristo, a gente vai dar um bom testemunho. Se nós formos a luz do mundo, a gente vai brilhar em meio às trevas, em meio a esse mundo que está precisando da luz de Cristo. Se a gente for o sal da terra, porque a gente está no meio deles, no meio dessas pessoas que ainda não conhecem a palavra, a gente realmente vai fazer a diferença na vida delas. Então elas vão poder olhar para a nossa vida, né? Porque elas estão nos observando, e elas vão poder ver em nós um bom testemunho. Amém? A segunda parte do versículo diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O diabo anda ao nosso derredor, a Bíblia diz, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Que você possa deixar o pecado, que você possa deixar todo o embaraço, aquilo que vai ofuscar a presença de Deus na sua vida, que você não ceda ao inimigo. A Bíblia está dizendo que ele anda ao derredor, bramando, não como uma formiga, mas como um leão. Ele está procurando alguém a quem ele possa tragar. Ele não tem pena, ele não tem dó, ele não tem piedade. Mas que, como Hebreus está dizendo, que você deixe o embaraço, que você deixe o pecado que te rodeia tão de perto, mas que você não aceite ele na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu acho que a gente tinha que ter 1 hora hoje, né? Para falar essa ministração. Mas vamos correr aqui um pouquinho. Falar em correr, essa parte do versículo já vai dizer isso, ó. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que coisa linda! Hebreus está dizendo que a gente deve correr com paciência uma carreira que nos está proposta. A Bíblia diz que Paulo, aleluia, a Bíblia diz que Paulo combateu o bom combate, ele completou a carreira, ele cumpriu a carreira, ele guardou a fé. Queridos, se Paulo acabou a carreira, é porque ele correu essa carreira com paciência, assim como nos é
aconselhado a fazer. E assim deve ser com cada um de nós, para que a gente possa falar igual Paulo falou. Para que quando chegar no final da nossa vida, no final da nossa história aqui na Terra, assim como Paulo disse, a gente também possa falar, olha, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu corri a minha carreira com paciência, eu combati, eu completei a carreira e eu guardei a fé dentro do meu coração, amém? É de qualquer forma que a gente corre essa carreira? Não. Mais uma parte do versículo vai nos dizer como é que a gente cumpre isso, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Você não corre essa carreira de qualquer jeito, você corre essa carreira, você vive a tua vida olhando para Jesus só para Ele. Se nós olharmos para um outro lugar, se nós olharmos para outra pessoa, a gente vai perecer. Pedro olhou para as grandes ondas e quando ele olhou para as grandes ondas, o que aconteceu com ele? Ele afundou. Mas enquanto ele olhava para Jesus, ele deu passos, ele caminhou por sobre as águas. Que o seu olhar possa estar em Cristo. E o que diz de Cristo aqui, o final do versículo? O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, pela alegria que estava proposta a ele, ele fez o quê? Ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz. Teve um determinado momento que ele perguntou, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. Ele perguntou. E o Senhor ali respondeu a ele, no coração dele, né? Que não era possível. Então ele entendeu isso e ele fez a vontade do Senhor. E por causa disso ele recebeu o prêmio dele, assentar-se à destra do trono de Deus, que é como termina esse versículo. Amém, queridos? Que assim também seja com cada um de nós. Se nós completarmos essa carreira, corrermos essa carreira com paciência, olhando para Jesus, deixando o pecado, o embaraço que tão de perto nos rodeia, se a gente cumprir essa carreira, se a gente caminhar essa carreira, nós também receberemos a nossa recompensa. Amém? Que assim como foi com Paulo, assim também seja conosco. Que essa palavra de Hebreus possa ser algo diário dentro da tua vida, que você possa guardar essa palavra dentro do seu coração. Amém? E como eu falei no início, que a cada dia você tenha o seu devocional com Deus, que você medite, que você pense sobre cada pedacinho da palavra de Deus, assim como nós fizemos hoje, e eu creio que foi bênção para a minha vida e bênção para a sua vida também, tá bom? Um beijo em cada um de vocês, um abraço enorme no seu coração, uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana, segunda-feira eu aguardo você.